Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 20 de novembro do ano 2021, pelo nosso calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 16 do mês de Kislev, do ano 5782. Estamos com 75 dias do ano 5782. Hoje nós estamos no sagrado dia do Shabat, o 7º dia da semana, e portanto hoje nós temos a nossa sétima aliyá, que é a nossa sétima leitura da Parashá semanal, mais Mafitir, que é a leitura final da Parashá semanal. A nossa Parashá semanal, Vaishlach, e ele enviou, né? Tivemos aí até aqui grandes lições, e hoje nós vamos encerrar aí também com grandes lições para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, fazendo com que de fato, né, como diz o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, que nós de fato possamos trazer para a nossa vida a aplicabilidade da Parashá, da palavra, da semana que nós temos através das porções semanais de estudos da Torá, ok? Então, vamos em frente nessa nossa jornada, ok? A Simone Cremonese Ferreira, de Ribeirão Preto, Baruch Hashem, Simone, a Donária Carmo, lá da cidade de Lisboa, junto com seu marido José Luiz, também aí conectado diretamente de Portugal com a Tarde com a Torá, né? Temos aí também a Cibele Ludmila, né, também lá de Lisboa, Portugal, que está aí conectada. Temos a Elizabeth Lobo, né, que é da cidade do Porto, né, e Portugal também, né? Então, Baruch Hashem, pela vida aí do nosso pessoal de Portugal, né? Temos também a Maria Cristina Gonçalves Giacomazzi, da cidade de Sinfãs, Portugal, né? Então, Portugal aí se fazendo presente cada vez mais. Temos aí do outro lado do mundo o casal, a Fátima Sato e o seu marido Oswaldo, lá no Japão, que estão aí também se conectando aí diariamente com o nosso link pelo YouTube. Baruch Hashem por isso daí, ok? Temos aí o Christian Dietrich, lá da cidade de Gelsenkirchen, né? Alemanha, também está aí sempre se conectando. A Juraci Maria Barbosa da Silva, lá de Buenos Aires, Argentina, né? Temos aí a Yaritza Verônica, lá do Chile, Baruch Hashem por isso daí. Quem mais aí que a gente possa lembrar de... o Jorge Luiz Salazar Calderon, lá da cidade de Puerto La Cruz, Venezuela, né? Não podemos esquecer dos nossos amados lá da Venezuela, né, amados? Fazer preces em favor deles e ao mesmo tempo fazer preces por nós aqui no nosso Brasil, para que nós não venhamos virar uma Venezuela aí, né? Com essa ideologia esquerdista, socialista, comunista, que nós aí não tenhamos, né, o nosso país virando uma Venezuela aí, ok? Então temos que ser vigilantes e estarmos aí realmente sempre na nossa luta espiritual, né, pelas preces, orações, rogando ao soberano dos mundos que não permita, né, que o nosso país vire uma Venezuela, mas que a Venezuela vire aí um país abençoado e o povo eleve o seu clamor ao soberano todo-poderoso, ok? E também aí, né, o nosso shalom para o casal, né, o Orlando Leite e Alessandra Sato de Souza, lá do Alasca, Pensilvânia, né? A Irani Braga de Mendonça e o seu marido Juarez Carvalho, Nova Lima, Minas Gerais. O Edson e a sua esposa, né, lá de Paranavaí, Paraná,
que normalmente aparece aí nas redes sociais com a expressão Mashiach ben David. O Luiz Ribeiro, né, de Itaquera, Grande São Paulo. O Valbevan Oliveira, lá do Piauí. A Nayara Oliveira, do Rio de Janeiro. O nosso Claudemir Messias, de Goiânia, Goiás. William, de Laranjal Paulista, interior de São Paulo. A Solange da Silva, né, de Portão, Rio Grande do Sul. Né? O Joel, lá de Canoas, Rio Grande do Sul também, Baruch Hashem. Né? Temos aí a Malu, de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília. Quem mais está por aí? Vamos ver. A Luciana Rodrigues, aqui de Marília, nossa região, Baruch Hashem. Né? Estamos aí, né, na nossa à tarde com a Torá, ok? Alguém aí que nós não citamos o nome está aí, né, ao vivo à tarde com a Torá, dá um shalom aí para aparecer o nome aí e também coloque a sua localidade para que nós possamos mencionar de onde que você está se conectando conosco, ok? A nossa sétima aliá, nós vamos encerrar Vaishilar e vamos ter aqui, né, nós vamos ver a nossa leitura, os comentários de Rashi, e nós vamos ter 2 comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, sobre essa nossa paraxá, ok? Então nós vamos para, primeiramente, né, o primeiro comentário do nosso Rebbe Menachem Mendel, que nos fala sobre a nossa paraxá. Então, o nosso Rebbe, ele comenta principalmente essa sétima aliá, nos falando sobre a questão que Yaakov, né, finalmente, ele chega à casa de seu pai Yitzhak. A Torá, em seguida, já menciona a morte de Yitzhak e também enumera, né, a descendência de Esav. E depois da morte, né, de Esav, os seus descendentes não puderam estabelecer uma monarquia estável. Após a morte de Esav, vamos ver aqui, além do comentário do Rebbe, nós também vamos ver com os comentários de Rashi sobre isso daqui, né? Então, depois da morte de Esav, os seus descendentes, os seus filhos, não conseguiram manter e nem estabelecer uma monarquia estável, né, que ficasse aí por um bom tempo, né, por eles mesmos, né? Então, o que aconteceu? Eles tiveram que nomear, né, estrangeiros para serem reis sobre eles e assim estabelecer um reinado que vem até os dias de hoje, né? E dentro desse aspecto aí, Esav, a princípio, ele que decidiu sair de Canaã, onde ele se estabeleceu mais para fora de Canaã, e a sua descendência foi fincando as suas bandeiras aí, fora de Canaã. E com isso, após a morte de Esav, né, enquanto ele estava vivo, estava estabelecendo a sua, vamos dizer, a sua liderança, a sua estabilidade da sua descendência. Mas depois da sua morte, os próprios filhos não conseguiram manter. E aí foi onde que eles contrataram, né, lideranças estrangeiras para se estabelecer como reis sobre eles. E aí nesse aspecto, então, foi estabelecido o reinado aí, mas com pessoas estranhas, estrangeiros, né? Então, isso mostra, né, realmente a decisão dramática ou drástica de Esav de se estabelecer fora de Eretz Israel. Então, aqui nós temos, de fato, o nosso Rebbe traz para nós, nós temos aqui um drama cósmico da liberdade e da eleição. Então, ele diz assim: estes são os reis que reinaram em Edom. A história desses reis faz alusão à criação e, subsequentemente, o colapso do mundo espiritual, o famoso mundo do caos, que é conhecido em Bereshit, no princípio, no primeiro capítulo, que é chamado Tohu, caos, Tohu,
que precedeu o mundo espiritual da retificação, que é o tikkun, que é o mundo espiritual de retificação. Ou seja, de forma simples, o mundo físico é Tohu, né, que é o mundo espiritual do caos aí que nós estamos vivendo. E o mundo espiritual, retificação, é Tikkun, né? Por isso que nós somos aqui dentro vamos dizer, dentro da experiência, da vida, do exemplo de Yaakov, é onde nós aprendemos a elevar o nosso mundo físico, subir ao mundo espiritual. E ao mesmo tempo, o mundo espiritual trazê-lo para o mundo físico, né? Então, por isso que os nossos sábios falam que Yaakov foi uma peça principal, importantíssima, para trazer Deus de volta à Terra. Ou seja, quando Adão pecou, né, e aí veio a sequência de pecados, então, nesse momento, a presença divina, ela se ausenta da Terra, né? Então, aí nós temos aí períodos em que é necessário trazer Deus de volta para a Terra, a presença divina. Então, isso começou com Avraham, né? Trazer a presença divina, certo? Então, os patriarcas, eles fizeram isso daí, né? Trazer a presença divina cada vez mais presente, vamos assim dizer, no sentido de podermos dizer, né, como os patriarcas falavam, com Deus, né, e essa presença divina sendo mais realidade no nosso mundo físico, não naquele sentido, Deus lá distante, nós para o lado de cá, e Deus não pode ser alcançado. Então os patriarcas, eles trouxeram essa presença divina, e assim Yaakov, ele trouxe de forma mais real essa presença divina, né? Depois tem uma sequência aí em que a presença divina se ausenta e precisa de uma nova ação de sadiquim, outros justos, para fazer com que a presença divina retorne ao nosso mundo, né? A Shekhinah, a presença divina, ok? Então aqui nós temos o Tohu, o mundo do caos, e Tikkun, né? O mundo espiritual da retificação. Quando nós vimos aí Yaakov lutando com o anjo de Esav, então nós estávamos, os nossos sábios trazem isso, Irashi comentou muito bem isso também, dizendo que no mundo espiritual estava acontecendo exatamente essa batalha, certo? A batalha entre Esav e Yaakov. E aquela ação que estava acontecendo naquele momento ali no rio de Yabok, né? Exatamente Yaakov lutando com o anjo de Esav, era a luta que estava se travando no mundo espiritual superior, ok? E aqui no mundo físico, Yaakov estava vivenciando esta luta. Ou seja, o mundo físico estava sendo um espelho ou um reflexo daquilo que estava acontecendo no mundo espiritual. E essa é uma realidade. Por isso que o nosso mundo físico, que ele se representa como o mundo do caos, Tohu, ele precisa ser retificado constantemente. Se isso não acontecer, o caos toma conta e o mundo vira uma bagunça sem limites, e aí realmente o caos é estabelecido e a raça humana ela vai simplesmente desaparecer. Por isso, através dos milênios, essas batalhas sempre foram travadas no mundo espiritual e refletidas no mundo físico, né? Yaakov é esse espelho, ou este exemplo que mostra para nós essa batalha, mundo espiritual, mundo físico. Por isso, nosso mundo físico, Tohu, caos, precisa ser constantemente retificado. E isso depende daqueles que estão na luz, daqueles que estão na presença divina, daqueles que estão no monoteísmo. Você não pode andar com o pé em duas canoas, né? Então, aquela mesma questão, as pessoas, os não-judeus, saem do mundo religioso ou do mundo secular lá fora, no sentido
para vir para o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico, certo? E nesse aspecto aí, vem para viver realmente a realidade de Deus, que é um e único, indivisível e incorpóreo. Mas nós não podemos ficar somente nisto, né? Como disse o nosso Rav Yaakov Geranstein na sua aula desta semana. Nós precisamos compreender de forma mais patente, mais espiritual, mais concreta, quando nós dizemos Deus é tudo, tudo é Deus. Então, nós precisamos estar vivenciando isso. E nesse aspecto, nós precisamos ver que quando nós fizemos a nossa transposição do nosso mundo secular, religioso, e viemos para a realidade do monoteísmo com fundamento judaico, e fundamento judaico com orientação rabínica, é para uma elevação, é para que nós possamos elevar não somente a nós mesmos, mas o nosso mundo. Que mundo é esse? O mundo que você vive no seu local, a sua vida pessoal, a sua vida familiar, a sua vida secular. Nós precisamos elevar isso daí. Então nós não podemos vir lá de fora, como viemos, e trazer conosco bagagens, malas, né? E principalmente quando essas malas vêm sem alça, que é realmente um problema sério, né? Quando nós trazemos malas sem alça, misericórdia, é um sufoco, né? Então nós nos tornamos chatos, para não falarmos outra palavra, nós nos tornamos chatos, né? Espiritualmente. Então nós saímos de uma vida secular e de um mundo religioso secular para vir para um mundo real, do monoteísmo, com fundamento judaico, com orientação rabínica, é para vivermos realmente uma nova vida, né? E não trazermos essa bagagem lá de trás, muito menos trazer mala sem alça, que é esgotar a paciência, mala sem alça, né? Então ninguém merece mala sem alça, pelo amor de Deus, certo? Então é mudança de vida, né? Então tem gente que vem para o mundo Benei Noach, o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, e quer continuar vivendo a mesma velha vida espiritual que vivia lá fora, ou religiosa que vivia lá fora, lá atrás, que não traz benefício nenhum, só traz problemas, né? Então é, de fato, uma transformação, é uma vida nova, e nesse sentido é retificando a nossa vida, é corrigindo, é se alinhando aos padrões divinos, certo? Então, né, não é Deus que tem que se enquadrar no meu jeito de ser, é eu que tenho que enquadrar no padrão divino. É isso que nós temos que ter consciência, né? E procurar fazer sem sombra de dúvidas, né? Então, é retificação, é corrigir, né? Se você era X e você veio para o monoteísmo com fundamento judaico, orientação rabínica, e continua aquela mesma pessoa X, então você não mudou nada. Você continua sendo a mala sem alça, você continua sendo a famosa boca de Maria mole, certo? Uma mente cauterizada, uma mente atrofiada, e continua com o coração empedernido, duro, e não deseja mudança. Então aí você vira o quê? Vira pedra no sapato das pessoas no sentido negativo. E isso daí não vai ajudar em nada, nem você, nem a sua família, e o meio que você estiver convivendo é aquele negócio, né? Mala sem alça ninguém quer, então ninguém pega, então você sempre vai ficar de fora, excluído, vai ficar lá no cantinho, lá, né, como diz o outro. Isso daí não é bom para ninguém na realidade, né? Então, por isso, o nosso Rebbe fala sobre exatamente o caos e a retificação. Nós não podemos permanecer no caos.
Então, continuando, o nosso Rebbe diz, né, o mundo do caos era conhecido por esse nome porque as energias dentro dele eram demasiadamente autocentradas. O que significa autocentradas? Autocentradas em mim. Então, eu estou concentrado no meu eu, no meu egoísmo. É isso que se fala. Então, o mundo do caos, ele é centrado com pessoas egoístas. Pessoas que são... o mundo tem que girar em torno dela. Sempre em torno dela. Ela faz de tudo para chamar a atenção sobre ela. Então, nesse aspecto aí, as pessoas vivem o quê? Vivem simplesmente no seu mundinho, que é autocentrada, cheia de egoísmos. Olha para o seu próprio umbigo, olha para o seu próprio queixo duro, olha só para o seu bico, olha só para o seu tupete. Então é autocentrada, egoísmo, egoísmo e egoísmo. Então está fora dos padrões divinos. Então, para cooperarem entre si, do mesmo modo que uma criança imatura é incapaz de conciliar as suas emoções conflitantes, assim como a infantilidade de uma criança deve ser rompida pela crise da adolescência, que muitos conhecem muito bem sobre isso, né? A fase da infância para a chamada adolescência, né? Os conflitos que surgem nesse período, né? Então, e depois dessa fase vem a maturidade da idade adulta. Aí, então, é um conflito de ideias, entre aspas, né? O mundo da pessoa acaba virando em torno de caos, entre aspas. Então, dessa forma, precisa ser quebrado esse mundo de caos para a retificação, para que realmente a pessoa ela possa equilibrar a sua vida. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele usa a nossa vida natural para mostrar para nós uma realidade espiritual. E, ao mesmo tempo, uma realidade que tem que ser feita no nosso dia a dia, que é a retificação, para que nós não venhamos ficar no caos. Então, ele fala sobre infância, adolescência e adulto. E cada faixa é exatamente, ela é confrontada pelo caos, por causa da transição de uma fase para outra, as ideias vão a milhões, modo de dizer, então naquele momento é um caos. Então se esse caos ele não tiver uma retificação em cada fase, a pessoa ela vai caos, mais caos, mais caos, a sua vida é uma porcaria. Ela é uma porcaria. Tudo para ela é porcaria. Então, fica e permanece autocentrado no seu egoísmo. É para mim, só para mim. Nada mais além disto. Então, tudo tem que girar em torno dela, tudo tem que ser ela, etc. e tal. Então, por isso, quando tem essas faixas na questão da idade da pessoa, se o caos nesse momento não for retificado, com o devido ensinamento, o devido pensamento, para amadurecer de acordo com a faixa etária, a pessoa fica um caos, E aí fica uma porcaria mesmo. A vida para ela tudo vai ser uma porcaria. Então precisa de retificação, precisa quebrar o caos. E para quebrar o caos tem que ser a retificação. E andando corretamente, o caos perde o seu espaço. E é estabelecido um padrão de equilíbrio na vida da pessoa, Então a pessoa ela vai seguindo a sua vida mais madura e corrigindo, retificando a sua vida. E o caos fica para trás, deixa ele lá. Portanto, faíscas de egocentrismo permeiam o nosso mundo. O nosso mundo é esse. Não temos como fugir dele, ok? Então você... A partir do momento que você vive sozinho, não, eu não quero me contaminar com nada e com ninguém, vou viver sozinho, Vou ficar, como eles dizem, vou ficar dentro de casa e só saio daqui dentro de um caixão.
Que é isso que eles querem mesmo, né? O sistema quer isso daí, né? Então eu vou ficar sozinho dentro de casa. Mesmo assim, você ainda continua egoísta. Você continua no caos. Ah, mas eu estou sozinho antes só do que mal acompanhado, ok? Antes sozinho do que ser contaminado pelas pessoas aí. Ou, supostamente, né, pela tal de pandemia ou coisas semelhantes, né? Que o mundo é cheio de bactérias. Você sabia disso, né? O mundo é cheio de bactérias. Tem bactéria para todo lado. Não tem como você fugir. Ah, mas eu estou trancadinho dentro de casa, tem bactérias. Ah, eu me tranco dentro de um cofre, tem bactéria. Ah, eu vou para um bunker, tem bactéria. Não tem como você fugir, o mundo é assim. É assim. A nossa proteção, acima de tudo, de todos, está em Deus. Ponto final. Ok? A devida sabedoria que Ele nos dá, né? Tomamos os devidos precauções e também tomamos a devida medicação adequada para proteger o nosso organismo contra isso e aquilo e etc e tal, ok? Certo? Então, não tem como a pessoa dizer, eu não vou me contaminar com nada e com ninguém e vou ficar sozinha no meu mundo isolado. Você está no egocentrismo, você está no caos. A sua vida não está sendo retificada, não está sendo corrigida. Ninguém vive sozinho, só os egoístas vivem sozinhos. E é interessante que os egoístas eles vivem sozinhos, ou isoladamente falando, ou mesmo no meio de pessoas, mas está sozinho. Porque ele é tão egoísta que ele não consegue fazer com que alguém soma-se a ele. Nem os egoístas semelhantes a ele conseguem se somar a ele. Porque todo egoísta é só eu. É só o meu mundo. Nem o próprio egoísta soma-se com outro egoísta. Por quê? Porque para o egoísta não há espaço para mais ninguém, a não ser para o meu eu. Somente para o meu torru, o meu caos. Ponto final. Ok? Agora, se é uma retificação, então aí é aquela questão. Você precisa ter coragem, ousadia, você precisa vencer os seus medos, vencer os seus fantasmas, você precisa vencer o seu egoísmo em todos os níveis para poder retificar, corrigir a sua vida no seu dia a dia, à luz dos olhos de Deus, à luz da sua palavra. Caso contrário, fica ruim a coisa. E como fica? Então é isso que o nosso Rebbe traz aqui para nós. Então, faíscas de egocentrismo permeiam o nosso mundo, pois são resíduos deste mundo do caos que foi rompido. Então, desde os dias de Adão, quando pecou, foi rompido isso daí. Então, desde lá para cá, o que está sempre aí, que nem um vírus, que nem bactérias, que nem outras coisas semelhantes a esta. E de lá para cá, essas coisas estão presentes no mundo. Então, essas faíscas negativas de egocentrismo, egoísmo e companhia limitada, ela permeia o nosso mundo físico. E nós estamos aqui, uma das finalidades que Deus nos enviou para cá, é para retificar esse mundo. É para realmente preparar este mundo para ser a moradia de Deus. Plenamente, nós sabemos que isso vai acontecer nos dias de Mashiach. Mas para que Mashiach possa se revelar, né, nós precisamos estar iniciando essa atividade de fazer retificação do nosso mundo. Ou seja, nós precisamos trazer mais luz para que as trevas e a escuridão se dissipem. Nós precisamos fazer com que a nossa luz brilhe de tal forma que até a escuridão venha brilhar. Deixa a escuridão e a escuridão passa a brilhar também. Então, este é um dos nossos trabalhos, uma das nossas tarefas que Deus nos enviou para cá, para ajudar a retificar este mundo. E quanto mais fazemos isso, os dias para a revelação de Mashiach são abreviados. O que era para acontecer num futuro distante acontece num futuro próximo, nos dias próximos. Pode acontecer nos nossos dias atuais,
e que seja para agora mesmo, amém, vem amém. E essa precisa ser a nossa esperança, a nossa sede, a nossa busca para que isso aconteça. E para que todas as faíscas de egoísmo e companhia limitada caiam por terra cada vez mais. Por isso também é importante as nossas preces diárias, porque o perverso ou os perversos que estão a serviço do sistema, eles querem cada vez mais aprisionar as pessoas, querem escravizar as pessoas. Veja o que está acontecendo em vários lugares, né, na Europa. Veja o que está acontecendo lá, gente. Procure saber pelas mídias independentes, porque as oficiais não mostram. Porque faz parte do sistema. Procure saber pelas mídias independentes. O caos está tomando conta. Por quê? Porque os perversos, lideranças que estão a serviço do sistema, querem fazer com que as pessoas sejam escravas, querem ditar normas. Eles querem determinar o que você deve pensar, o que você deve olhar, o que você deve comer, o que você deve beber, aonde que você deve ir, o que você deve comprar. É uma escravidão. É isso que eles querem estabelecer. Eles querem estabelecer o caos. E Deus está na contramão. E junto com Deus estão na contramão aqueles que estão na luz, que têm o conhecimento da verdade, para que o caos não seja estabelecido. Viemos aqui para corrigir e retificar o caos. E a luz que está em nós, nós não podemos deixar com que ela fique trancada, ofuscada, por causa desses perversos. Por isso, o nosso clamor deve ser cada dia mais forte, pedindo a Hashem que realmente os perversos venham ser julgados pelos tribunais divinos, para que seja materializado neste mundo aqui o juízo sobre os perversos, para que não tomem conta das nações, dos povos, e venham estabelecer o caos. Então, por isso que eles querem, de todas as formas, escravizar as pessoas. Então, eles fazem que nem no carnaval, eles gostam que você use máscara. No carnaval, todo mundo usa máscara, não é? Então, eles querem fazer da sua vida um carnaval. Use máscara. Né? Use aí uma fantasia de cara aí, para você perder a sua identidade. E você se torna ninguém. E quando a pessoa perde a sua identidade, ele se torna ninguém, o que que acontece? Um mais espertinho, entre aspas, toma conta da sua vida e ele vai determinar, a partir de agora você vai fazer isso. E tem que fazer. Então, as nossas preces diárias tem que ser importante para que Deus nos fortaleça e venha nos ajudar a fazer a nossa tarefa, é retificar esse mundo. E por isso, quanto mais nós pudermos divulgar a unidade, a unicidade de Hashem, nós estamos vencendo as trevas, o caos, estamos vencendo os perversos. A luta, ela não é brincadeira, ela é uma realidade. Ela é uma realidade. E nós precisamos aqui. Por isso que Yaakov foi o que aprendemos, uma das coisas que aprendemos nessa paraxá semanal. Né? Ele protegeu a cabeça com as pedras, mas os seus braços e pernas ficaram livres. Ou seja, as nossas pernas e braços livres significa que nós estamos em contato com o mundo, não temos como fugir dele. Mas a nossa cabeça protegida, né, com as pedras, entre outras coisas, significa que nós precisamos estar firmados na rocha eterna, que é Hashem, o Eterno, o Todo-Poderoso, o único Deus, o único Criador, o único Salvador. Nós precisamos estar firmados nisso. E essa consciência divina é exatamente o que eles querem, destruir na vida das pessoas. Porque a partir do momento que a pessoa perde a consciência divina, ele já perde a sua identidade, então ele não dá mais valor para a família e etc e tal. O que ele mais quer é baderna, libertinagem e por aí afora vai. Então, seja você um autêntico filho do Altíssimo. Seja você um seguidor realmente do Rei Mashiach,
e estejamos juntos nas fileiras deste exército divino para podermos exercer a nossa autoridade que Deus nos concede pelo poder da palavra, a nossa prece diária, ok? Então, por isso, estas centelhas do mundo, do caos, são necessárias, porque para que exista o livre-arbítrio, deve haver um elemento de maldade, isto é, egocentrismo, como uma alternativa ao altruísmo e à bondade. Então, a questão do livre-arbítrio. Então, existe o bem e o mal. É para a pessoa escolher o que ela quer fazer da sua vida. Existe a vida e a morte, ela escolhe. Existe realmente a bênção e a maldição. O livre-arbítrio está com a pessoa para ela decidir o que realmente ela quer da vida dela. Ponto final. Deus não vai mexer no teu livre-arbítrio. Ok? Então, por isso, em Devarim, Deus fala de forma bem clara através de Moshe. Eis que coloco diante de vós a vida e a morte. E como Pai misericordioso, ele diz: escolha, pois, a vida para que viva bem tu e a tua família. Então, consciência divina e consciência de família é algo que sempre permeou o pensamento e o coração de Deus, numa linguagem humana para entendermos. Então foi isso que sempre permeou a mente e o coração de Deus. E isso, o sistema que está aí fora, o establishment que está aí fora, e esses perversos que estão aí fora, querendo dominar a humanidade, quer exatamente que percam essas duas coisas. Que percam essas duas coisas. Procure analisar essas lideranças políticas e etc e tal, que estão aí querendo trazer esse caos para as nações. Procure saber se eles têm filhos, por exemplo. A maioria deles não tem nem filhos, então eles não estão nem aí o que vai ser o mundo no futuro. Eles não têm filhos para deixar para o mundo futuro, eles não têm netos, nem bisnetos para deixar para o mundo, então eles não estão nem aí. Eles estão vivendo aqui e agora, enchendo o bolso de dinheiro pela corrupção e etc e tal. Então eles não querem nem saber se você tem filhos, netos, etc. Então eles não estão nem aí. Então é por isso importante nós estarmos realmente escolhendo a vida para que nós possamos viver bem junto com a nossa família. E aqueles que se somam neste pensamento, nessa unidade com Deus, estão dentro da mesma família. E quem é o Pai? O soberano, Deus Todo-Poderoso. Quem vai mexer com você vai ter que enfrentar Deus. E aí? Por isso que os perversos não querem que você tenha consciência divina, que você creia no Pai Celestial, o Senhor dos Exércitos. É Ele que guerreia as nossas batalhas. Então, aquele detalhe, amados, a liberdade, ela é tudo. Sem a liberdade, você é nada. Continuando, então, a tarefa de Iacov e seus descendentes através da história é elevar os descendentes espirituais de Esav, as centelhas caídas do mundo do caos, por meio da santificação do mundo material. Então veja bem o conselho final do nosso Rebbe Menachem Mendel para esta encerramento da nossa paraxá. Então, os descendentes espirituais de Esav, literalmente falando, o povo israelita, o povo judeu. Por isso Deus disse que o povo israelita é a luz para as nações, é a sabedoria para as nações, né? E é a salvação para as nações, ponto. Porque o povo israelita, o povo judeu, é o único filho primogênito de Deus, ponto. Ok? Então, a tarefa de Iacov e seus descendentes, através da história, ou seja, desde os dias de Iacov até a presente data ou presente momento, como acontecerá no dia da revelação do justo e verdadeiro Mashiach, é exatamente elevar os descendentes espirituais de Esav, né? As centelhas caídas do mundo do caos, por meio da santificação do mundo material. Ou seja, esse mundo material, esse mundo físico, materialista,
esse mundo secular, esse mundo mundano, é santificar isso daqui para que Esaú e a sua descendência sejam também retificados. Por isso, nos dias de Mashiach, a palavra da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, sairão para todas as nações plenamente. Nós estamos apenas ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, o povo israelita, o povo judeu. Nós estamos apenas preparando essa jornada plena de Mashiach. Nós estamos quebrando as amarras, nós estamos quebrando os paradigmas, nós estamos quebrando os grilhões, nós estamos quebrando o caos para que a luz esteja cada vez mais presente nos 4 ventos do nosso planeta, de norte, sul, leste a oeste. Para que isso venha abreviar, venha trazer rapidamente a revelação do único, do justo e o verdadeiro Mashiach para a redenção final, que é o último passo para que o mundo seja plenamente a casa de Deus, a moradia de Deus. E nós, junto com o Filho primogênito de Deus, o povo judeu, o povo israelita, estamos nessa tarefa para transformar, elevar a descendência de Esaú, né? Ou seja, as centelhas caídas deste mundo, o caos, para que sejam elevados através da santificação no nosso dia a dia. Então, dentro desse aspecto aqui, o que nós temos? A Techuvá, a Tefilá, estudo da Torá, 7 leis universais e a Tzedakah são 5 ingredientes, 5 alicerces, 5 estruturas, 5 colunas que nós, Benei Noach, temos para somar com o povo israelita, para fazermos essa retificação deste mundo aqui. Então, por isso, é importante nós estarmos dentro deste aspecto aqui, ok? A nossa sétima aliá mais mafitir está no capítulo 36 de Gênesis, do versículo 20, que vai até o versículo 43, né? Então nós temos no capítulo 36, verso 20, até o versículo 43, que é a nossa sétima aliá e a nossa mafitir, a nossa leitura final, ok? O segundo aspecto que os nossos mestres trazem para nós, dessa nossa Parashá Vaishilá, para somar com aquilo que o Rebbe diz, ou aquilo que o Rebbe diz, somando com aquilo que os sábios do passado dizem. Então, os nossos mestres dizem assim: os bens materiais usados para o progresso espiritual. Então, quando o nosso Rebbe, ele diz aqui que por meio da santificação do mundo material, então nós vamos ver aqui com os demais comentaristas, né, a respeito dessa realidade aqui, ok? Então diz assim: os nossos sábios dizem, Adam nikar bekosso, bekisso, uvekasso, ou seja, o homem se distingue por meio de seu copo, seu bolso e sua raiva. Portanto, podemos conhecer o caráter das pessoas mediante seu comportamento. Como? Nós podemos conhecer o comportamento, aliás, o caráter de cada pessoa mediante o seu comportamento, né? Muitas vezes a pessoa fica aí bitolada, né? Eu quero conhecer Kabbalah, porque aí eu vou conhecer o futuro, vou conhecer os mistérios, eu vou discernir os meus sonhos, o que os meus sonhos querem dizer, moda, ok? Os nossos sábios e a própria Torá, ou seja, o próprio Deus, ele traz para nós uma linguagem simples para todos entenderem. Infelizmente, tem muita gente que não é judeu
e que vem para o mundo judaico através do movimento Benei Noah, porque quer Kabbalah. 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 Quer dançar Kabbalah. Porque acha que vai se tornar um grande sábio, porque vai conhecer grandes segredos, porque vai fazer o ferro virar ouro e ele vai ficar rico. Infelizmente é uma realidade. Muitos Benei Noah querem conhecer Kabbalah para ficar rico, para ficar saudável. Eu quero ficar inteligente, saudável e rico. Tem vários jogadores aí de futebol, vários artistas aí que também querem uma mente saudável, um corpo saudável, ficar rico para desfrutar a vida. Não é verdade? Mas os nossos sábios dizem que os bens materiais, eles precisam ser usados para o progresso espiritual. Você não precisa ser cabalista para entender isso. Você não precisa, eu vou estudar Kabbalah. Se você não tiver uma fé simples, para que vai te servir a Kabbalah? Para quê? Se você não tiver obediência aos nossos 5 alicerces, a Kabbalah vai te servir para quê? Cuidado. Não brinque com fogo. Então, portanto, podemos conhecer o caráter das pessoas mediante o comportamento, seu copo, seu bolso e a sua raiva. O comportamento quando come, o modo como usa o seu dinheiro e observando o seu temperamento. Sabedoria simples, mas de grande poder. Sabedoria simples que todos entendem, mas que pode te fazer um grande sábio. Porque o caráter da pessoa pode ser conhecido mediante como come, o modo que usa o seu dinheiro e observado o seu temperamento. Examinaremos aqui o comportamento do indivíduo no uso do seu dinheiro, primeiramente. Tem muita gente que diz assim, como eu gostaria de ser rico, eu iria ajudar tanta gente, eu ia ajudar a sinagoga lá, Beit Rabad do Brooklyn, eu iria ajudar as comunidades, eu ia ajudar a tal comunidade daquele irmão, daquele emissário X, que eu gosto tanto dele. Será? Falar quando não tem é muito fácil. Agir quando tem é o diferencial. Então, os nossos comentaristas dizem, vamos examinar o comportamento do indivíduo no uso do seu dinheiro? Ao sair de casa de Lavã, com sua família, e dirigindo-se ao encontro com seu irmão Esaú, Yaakov Avinu, nosso pai Jacó, num dado momento ficou sozinho, como está registrado em Bereshit 32, 25. Vaivater Yaakov levador. Ele estava sozinho. Rashi explica que Yaakov esqueceu pequenos objetos de seus pertences do outro lado do rio e voltou para buscá-los. Pequenos objetos de valor insignificante, mas ele voltou. Nossos sábios nos dizem que os tzadikim, os justos, têm um apreço maior para com seus pertences materiais do que para com o seu próprio corpo. Isso porque querem se autoeducar para nunca chegarem a ferir os bens materiais do próximo. Ou seja,
Se nós aprendemos a dar o devido valor a pequenas coisas que nós já temos, que nós possuímos, se nós aprendemos a dar o seu devido valor e também darmos o apreço pela sua posse, por mais insignificante que seja, tanto em questão material como financeiro, mas se nós aprendemos adequadamente e somos gratos a Deus porque é Ele que nos dá, Deus é tudo. Tudo é Deus. Então, nesta linguagem, se eu menosprezo pequenos pertences porque eles são de menor poder financeiro, então significa que eu também rejeito a Deus. Porque Deus é tudo. Deus é tudo. Você rejeita? Você rejeita Deus. Preste atenção. E outra visão, para não ferir os bens materiais do próximo. Como que nós ferimos os bens materiais do próximo? Cobiça. Cobiçando o que pertence ao próximo. Se você sabe valorizar o que tem e sabe ser grato a Deus pelo que tem, mesmo que seja pouco, você não vai cobiçar as coisas alheias. Então você não vai ferir o bem dos próximos. Nas duas formas, você não está rejeitando a Deus, mas você é grato a Deus. Sabemos que Iacove saiu da casa de Lavã com uma grande riqueza. Mesmo assim, ele voltou para pegar pequenos objetos que pertenciam a ele, de menor potencial financeiro. De acordo com a Torá, o cerco, cuidados especiais que a Torá fala, o cerco é no sentido de cuidados especiais que nós precisamos ter para que não venhamos transgredir os mandamentos de Deus. Então a Torá, ela fala de cerco, é nesse sentido, nós tomarmos os devidos cuidados para que não venhamos transgredir os mandamentos divinos. Somente por intermédio dele é que ficamos protegidos de não cair em graves infrações. Ou seja, para entendermos como que a desvalorização das pequenas coisas podem nos levar a transgredir grandes infrações, é só você ter por ideia o seguinte: a erosão. A erosão, ela começa com um pequeno buraco. A água vem, abre um pequeno buraco. Se você não toma as cautelas de praxe, aquele buraco vai aumentar. A água continua correndo. E o buraco que antes era pequenino, ele começa a aumentar. E você vê que está aumentando, você não toma as providências, então a erosão vai aumentando, aumentando, chega um ponto que não tem mais remédio. Não tem mais como corrigir aquela erosão, porque forma um grande, enorme buraco. E aí não tem mais como tampar aquele buraco, aí já é tarde demais. Então é isso que os nossos comentaristas querem trazer para nós. Se nós não tivermos o devido cuidado com os pequeninos mandamentos, que nós assim qualificamos, se nós não valorizamos os pequenos mandamentos, nós também iremos desprezar os grandes mandamentos. Um exemplo simples para entendermos isso daí, né? Assim como a matemática, 1 mais 1 são 2, 2 mais 2 são 4. Então, ou seja, nós temos as nossas mitzvot, que nos fala sobre a questão simplesmente de nós não cobiçarmos aquilo que pertence ao próximo. Então eu não vou olhar para o próximo e ver que ele tem lá um determinado objeto, e esse objeto eu falo, puxa vida, aquilo podia ser meu. E eu cobiçar aquele objeto do meu próximo. Então eu não coloco cerca, eu não me protejo contra esse caos, esse torru. E eu não faço retificação, porque aquilo vem aos olhos, imediatamente você cobiça. O primeiro olhar, você pode até olhar e, opa,
Que coisa bonita. Mas o segundo olhar que é importante, a sua reação. Você vai continuar alimentando ou você vai colocar uma cerca? Epa, peraí. Shema. Por exemplo, quando nós tampamos os olhos para fazer o Shema, por quê? Para maior concentração a Deus na nossa declaração monoteísta do Shema. Então você vai colocar uma cerca ou vai continuar olhando, alimentando aquela cobiça, que poderá se transformar numa coisa maior, que virá, por exemplo, um adultério, uma prostituição, um vício de uma droga ilícita. Poderá acontecer um furto, um roubo. Você vai na casa do fulano, você vê o objeto lá, aí você dá uma desconversada, tal, né? A pessoa se distrai, aí você passa a mão naquele objeto e leva embora. Então, se nós não colocarmos cercas, ou melhor dizendo, o cerco, se nós não colocarmos o cerco da Torá, dos seus mandamentos na nossa vida, então a pequena erosão, ela vai se transformar numa grande erosão. E aí o perigo é grande. E à medida que aumenta a erosão, chega num ponto em que babau, a vaca foi pro brejo. Continuando, em outra ocasião, Yaakov colocou à disposição de Esav toda a sua fortuna, para que este lhe cedesse o lugar de Mearat Hamarpelá, a gruta de Marpelá, né? Ele volta para pegar pequenos objetos de potencial financeiro menor, e agora ele abre mão de uma grande riqueza para comprar a gruta de Marpelá, a parte que caberia a Esav. Examinando superficialmente, pode parecer contraditório, porém, com uma análise um pouco mais profunda, concluímos que deve haver uma grande diferença de comportamento para com nossos bens quando se refere às coisas materiais ou às coisas espirituais. Você precisa discernir isso. Com relação às coisas materiais, Yaakov Avino fez de tudo para poder ter seus objetos de volta, porque não há nenhum motivo para perdê-los. Por isso que existe um ditado antigo, não sei quantos que o conhecem. Esse ditado antigo diz assim: quem não faz questão de um tostão, jamais terá 1.000.000. Então é a mesma coisa. Você pega a sua moeda de 5 centavos, 5 centavos, joga fora. Deixa para lá isso daí, 5 centavos. Vai no pedágio. Se faltar 5 centavos do seu pagamento, eles vão deixar você passar no pedágio? Não, né? O pessoal do pedágio valoriza os seus 5 centavos e você joga fora. Menospreza. Está entendendo a questão das coisas materiais? Yaakov valorizou o que ele tinha. Mesmo que o seu poder financeiro fosse pequeno, mas ele valorizou. O que é teu, saiba valorizar. Dentro desse aspecto ainda, quando se tratou do âmbito espiritual, Yaakov dispôs de toda a sua fortuna, pois não há valor monetário que não seja dispensável para conquistar o espiritual. Por isso que os nossos sábios falam que a tzedakah é o maior investimento que nós temos. Porque quando você aplica a sua tzedakah para as coisas nobres, onde há estudo da Torá, e relacionado a isso, onde há estudo da Torá, onde é aplicado para trazer mais conhecimento através do estudo da Torá, mais luz através do conhecimento da Torá, mais observância dos mandamentos através do estudo da Torá, você está sendo participante do projeto de Deus. E Yaakov, ele simplesmente, nessa questão, ele abriu mão das coisas materiais, do valor financeiro, para conquistar o espiritual. Por quê?
porque além desse tempo que nós chamamos de hoje, e além desta vida que nós vivemos hoje, e de tudo que cerca aqui, é temporário e passageiro. A nossa verdadeira conquista está de fato no espiritual. Por isso, nós somos exortados através desta paraxá, Vaishlach, a elevar o nosso mundo físico, o nosso mundo espiritual, concernente às coisas espirituais. Se você fincar raízes neste mundo, você está enrolado. Você estará, de fato, indo para baixo, não para cima. Mas à medida que você aplica espiritualmente, né, nas questões materiais, elevando-as em santidade, então você está aplicando no Olam Rabá, no mundo vindouro, na vida eterna. Então, por isso, dizem os nossos sábios, Adam nikar bekosso, bekisso uvekasso. O homem se distingue por meio do seu copo, do seu bolso e da sua raiva. Ou seja, podemos conhecer o caráter de uma pessoa mediante o seu comportamento quando come, o modo como usa o seu dinheiro e observando o seu temperamento. Seja sábio, seja espiritual, seja aquele que tem temor ao céu, a Deus, e santifique tudo aquilo que está ligado à tua vida neste mundo secular, para que você possa se elevar espiritualmente e possa ter a sua porção no mundo vindouro, no Olam Rabá, na vida eterna. Porque no mais aqui, tudo é passageiro. Então saiba aplicar para que você possa herdar a verdadeira herança que Deus tem reservado para os seus. Baruch Hashem, vamos ficar por aqui, ok? Que seja um bom encerramento de Shabbat a ti, família, comunidades, e que estas palavras desta semana possam realmente fincar raízes em cada um dos corações, em cada uma das mentes, e que nós possamos vencer o caos, vencer aqueles que trazem o caos, que possamos vencer junto com Deus, junto com o nosso Mashiach, que há de se revelar, e que seja para os nossos dias, e que seja para agora mesmo. Amém. Amém. Shabbat Tov, uma boa passagem do 7º dia para os 6 dias comuns, com muita luz divina, com muito shalom, com muita presença de Deus. Até amanhã. Shalom, shalom.